O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus o proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como um Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, nesse domingo, nós vemos Jesus que chama os seus apóstolos para uma região um pouco mais afastada, uma região que não faz parte, da Terra Santa, uma região pagã, Cesareia de Filipe. Ele seria uma oportunidade para Jesus estar mais a sós, um pouco mais afastado das multidões, dos milagres, das curas ali ao redor do mar da Galileia. E nesse caminho Jesus vai perguntando para os apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Eles vão dizendo, um diz que é João Batista, outro que é Elias, ou um dos profetas. Nós vamos percebendo que desde o tempo de Jesus até hoje, o mundo não sabe dizer quem é Jesus. E de fato, para saber quem Ele é necessário segui-lo, necessário estar com Ele. Jesus volta para os 12 e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, aquele que fala em nome dos 12, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ele, baseado naquela fé de Pedro, Marcos hoje não relata, nós sabemos disso por causa de Mateus, que tem um evangelho um pouco mais extenso e traz mais esse detalhe, que a partir daquela profissão de fé de Pedro, Jesus diz para Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ali Jesus já começa a preparar também os apóstolos, anunciando abertamente sobre o mistério da cruz, sobre o mistério da paixão. Interessante que logo após aquele evento, Jesus começa a subida para Jerusalém, começa a subida para o Calvário, ou seja, vai começar uma nova fase. Vamos sair aqui do mar da Galileia, da região dos milagres, das curas, de tantas realidades que eles presenciaram desse Jesus, que Pedro olhava e acreditava que era o Messias. Tu és o Messias, tu és o Deus vivo. Pedro acreditou na divindade de Jesus, e por causa da fé de Pedro, o Senhor disse que ele era pedra, e sobre ele edificar a sua igreja. Mas quando Jesus começa a falar desse Messias, que é o servo sofredor, esse Messias que vai ser crucificado, que vai ser rejeitado, que vai sofrer,
Pedro rejeita. Espera aí, a gente está esperando um Messias, né, que vai vir para nos libertar o povo, né, do jugo de Roma, instaurar, né, o reino de Israel. E assim ele se decepciona. Como assim? A gente vai ganhar, mas é perdendo, né? É abraçando a cruz, é renunciando a si mesmo. E assim Pedro precisa fazer esse caminho, né, de subir com Jesus para Jerusalém, sair desta fé simplesmente baseada nos milagres, de uma fé de Pedro baseada em ver a multiplicação dos pães, em ver os cegos enxergar, o surdo falar, o paralítico andar, de ver a ressurreição, para entrar numa fé madura, que é a fé que Jerusalém, que o Calvário vai trazer para Pedro. E assim nós somos chamados também, assim como os apóstolos, a passar por esse processo também de crescimento espiritual, para uma fé madura. E é isso que nos diz hoje a carta, né, de São Tiago: a fé sem obras é morta. Muitas vezes a nossa caminhada com Deus começa a partir de um sentimento, de uma emoção, quem sabe de uma graça que eu recebi, e aquela emoção, aquele sentimento precisa ser amadurecido, porque não basta dizer que eu creio em Deus, não basta só dizer que eu creio e eu estou salvo. A gente pode colocar esse paralelo, mas São Paulo fala, né, que a gente é salvo pela fé. Sim, somos salvos pela fé, não pela lei. A lei que São Paulo fala é diferente das obras. A lei são os preceitos de Moisés, aquilo que foi superado por causa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as obras é esta maturidade da fé, que chega a ser traduzida em gestos concretos. O próprio São Paulo vai dizer: eu posso ter fé do tamanho, eu posso ter fé capaz de transportar uma montanha, não tiver caridade, de nada vale. Por isso, a fé sem obras, ela é morta. Eu preciso fazer esse caminho de amadurecimento na fé. Lutero, né, diante daquilo que ele foi revogando, né, e protestando contra a sã doutrina da igreja, ele disse sola fide, né? Somos salvos só pela fé. Isso é uma mentira, né? Não basta, né, eu dizer que eu creio em Jesus, não basta só eu carregar uma Bíblia debaixo do braço, dizer que creio em Jesus, aleluia, eu estou salvo. Não. É necessário também que a minha fé seja uma fé autêntica, que se transforme em atitudes, em obras de caridade, como diz o próprio Senhor. Então quem me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz as obras do meu Pai, como diz o próprio Evangelho, né? Estive com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, estava nu e não me vestistes. As obras de misericórdia, o amor concreto, o amor real, é esse amor que traduz uma fé autêntica. E também, né, por mais que nós estamos na missa, rezamos, fazemos ser de Jericó, né, alguns estão acordando de madrugada aí para rezar a quaresma de São Miguel com Frei Gilson, tudo isso é bom, sim ou não? Mas cuidado, da mesma forma que o protestante pode ir para o inferno com a Bíblia debaixo do braço, dizendo aleluia, eu creio em Jesus, nós também católicos às vezes, né, com as nossas devoções, simplesmente com o meu texto na mão, posso também ir para o inferno, se a minha oração não se transformar em atitude concreta de amor, de caridade, de doação. Não basta só crer num Jesus que faz milagres, num Jesus que ressuscita mortos, num Jesus que multiplica os pães. Eu preciso acreditar naquele Cristo que me chama hoje. Vamos para Jerusalém, renuncie a si mesmo, abrace a cruz e me siga. É o que Jesus diz para nós no Evangelho hoje. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai salvá-la. E agora começa uma nova fase no seguimento de nosso Senhor. Aqui agora começa a separar, né, os meninos dos homens, né, as crianças dos adultos, né? Seguir Jesus na Galileia é muito fácil. As multidões o seguiam, enquanto ele estava realizando milagres, multiplicando pães, curando enfermos, expulsando o demônio. Agora na subida para Jerusalém,
vai diminuindo. E lá na cruz vai estar apenas João. Lá na cruz vai estar Maria, né, que foi aprendendo e crescendo na fé, no amor a nosso Senhor. Por isso, peçamos ao Senhor hoje nessa Eucaristia essa graça de professar, assim como Pedro: Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, mas Tu és também o servo sofredor. Tu és aquele que nos ensina a carregar a cruz, a amar de maneira concreta, em gestos concretos, a crer e não desistir diante das provações. Por isso, necessário nós vivemos esse amadurecimento na fé, uma fé que se traduz em obras. E essa fé madura é a fé daquele que renuncia a si mesmo, está disposto a perder tudo, a renunciar, a abraçar a cruz e seguir Jesus até o fim, até o Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, acompanhemos pelo